Olá, estamos com vocês em mais um programa Amor Diário. Um programa feito especialmente para você, com novidades, com várias dicas sobre o seu casamento, entrevistas interessantes sobre como casais se superam, como casais mantêm a harmonia, a paz, o romance, né? Aquela paixão dentro do casamento, não é mesmo, amor? Com certeza. E hoje vamos entrevistar o Ricardo e a Sara. Já tem uma história legal que ela foi buscar longe o amor dela, é isso daí. Você vai descobrir, ela foi lá em Portugal buscar esse cabra. Vamos lá, solta pra nós essa história. Voltamos aqui no Amor Diário e está aqui com a gente o Ricardo e a Sara. Sejam bem-vindos. Obrigada. Prazer estar aqui conosco, abrindo um pouquinho da vida particular de vocês. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, bispos. Legal. Né? E conta pra nós como é que vocês se conheceram, como é que começou essa história de amor aí. Então, começou bem lá atrás, não muito atrás, 2014 na verdade. Eu sou português, eu vim a trabalho, através de uma empresa portuguesa, implantar um projeto aqui em Brasília. E cheguei aqui, eu vinha sozinho pela empresa, não conhecia ninguém aqui. E um colega, amigo lá do trabalho, disse, por que você não se registra aí num site de relacionamento aí, pelo menos para conhecer alguém? Então. Começou por aí mesmo, né? Aí, assim, eu já sou da igreja durante há muitos anos, eu sou da igreja desde 96. Sim. Só que eu era atleta, então eu ficava muito tempo viajando, né? Aí, quando foi em 2012, eu voltei... Jogava vôlei? Eu jogo basquete até hoje. Que legal. Sou da seleção master no Brasil, de basquete. Que legal. Aí eu fui... Nossa, meus filhos vão amar saber disso. Estamos aqui. Eles amam basquete. Não, Os adoro. dois. Apaixonados. Eu também sou. A gente vai estar até um mundial agora. Mas voltando. Aí, como eu ficava 6 meses na igreja, 6 meses fora, viajando, estudando, trabalhando. Quando foi em 2012, eu voltei definitivamente para o Brasil. Sim. E aí conheci alguns rapazes na igreja, mas não deu certo. E aí eu falei, eu não sou de balada, não sou de sair, não sou de nada. Vou entrar no site de relacionamento, porque já é uma pré-seleção. Porque eu tinha preguiça de ir pra rua mesmo, não queria. E aí foi quando deu, assim, não é indicação conhecendo o site de relacionamento, né? O bispo na época até brigou com a gente. Mas foi quando eu conheci o Ricardo, dei um like no Ricardo. E ele também deu. E me chamou pra tomar um café, porque até então tem umas pessoas meio estranhas nesse site de relacionamento. É bom deixar essa dica aí, entendeu? Não é indicado. Não é sempre que dá certo, Não, né? não é exceção. Não é assim. E aí ele me chamou a atenção porque ele me chamou para tomar um café. Foi totalmente fora do que os outros que estavam querendo, né? E aí quando ele me chamou para tomar um café, eu não perguntei de onde que ele era, nem nada. Eu falei, tudo bem, vamos conhecer logo porque como eu não tô querendo perder tempo, vamos. Aí fomos tomar um café. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, esse rapaz tem uma coisa diferente, né? Mas que não seja o sotaque, né? Você entendeu que ele buscava algo diferente? Ele buscava algo diferente. Assim, no primeiro momento eu pensei, europeu no Brasil só quer bagunça, né? Pensei mesmo, até falei com ele depois. Mas aí com o tempo eu fui vendo pra ele que não. E logo de cara eu perguntei assim, você tem alguma denominação? Você segue alguma religião, né? Ele, eu faço reiki. Eu falei, misericórdia. Aí eu falei, olha, eu sou cristã. Se você quiser se relacionar comigo, você vai ter que vir comigo. Esse é o ponto básico. Já no primeiro dia? No primeiro café. Logo assim. Eu fui criado numa família católica, mas não era praticante. Assim, se eu entrasse na igreja uma vez por ano, era muito. E em 2007, mais ou menos, eu tive contato com o reiki e fiz durante alguns anos. Reiki também. Sim. Aí tá. Nesse meio termo, eu vinha sempre para a igreja, estava aliançada na igreja, já tinha feito outras alianças mais fortes na igreja. E continuou o relacionamento? Continuei. A gente começou a se relacionar mesmo, porque foi bem próximo da Copa e acabou ficando mais junto, porque como ele não tinha
ninguém no Brasil, então acabou se apegando a mim e a minha família. E amigos, meus amigos se tornaram amigos dele. E aí, manter um relacionamento santo com uma pessoa que não é, ainda mais europeu, era mais complicado ainda. Com certeza. E eu me posicionei nisso também. Eu falei, olha, a situação é a seguinte, eu sou do meu marido. Não sei se vai ser você. Se for, amém. Se não for, amém também. E aí fomos. A cada 3 meses ele ia para Portugal e ficava um mês lá. Por causa do visto, né? O meu visto só me permitia ficar aqui 3 meses. Só 3 meses? E voltar para Portugal. Aí eu tinha que ficar 15 dias a 1 mês lá e voltar. Aí eu ficava nessa... Nossa, muito pouco. Muito pouco. E você viajava também? Não. Ele ia e eu ficava. Então, mas você não estava no Mundial, não estava jogando, isso que ele está perguntando. Não, nessa época não, porque eu estava numa transição de trabalho, estava muito bem dentro do meu trabalho, e aí vieram novos projetos e não, eu estava numa vida normal, vamos dizer assim. E essa ida dele para Portugal, voltar, vocês continuaram namorando normal? Normal, acreditando e com o pé no altar, né? E você deu o ultimato dele que tinha que vir para a igreja, e ele começou a vir com você na igreja ou ainda teve uma... Não, o Ricardo começou a ser evangelizado pela TV Gênesis através das palavras da Bispa Lúcia. Porque ele adora a linha que ela segue, então, até hoje. Então, eu vinha para a igreja e ele ficava assistindo em casa. A Sara me falava, escuta aqui. Eu escutava e dizia, olha, eu gosto dessa senhora aqui. Isso. Então ele começou gosto a da ser pregação evangelizado aqui. aí. É única. E aí e eu vinha para a igreja. Aí eu conversei com a minha liderança na época, que não era o João, nem nada. E ela falou, você tem certeza? Eu falei assim, olha, eu vou botar no altar, se for para ser, vai ser. E coloquei, fiz a aliança no altar e a campanha das 7 semanas. Nesse meio período, Ricardo, ele rompeu o contrato dele de trabalho. Isso a gente já estava... Em junho de 2015. Já em tinha junho de passado 2015, uns 8 meses, eu acho. Eu recebi uma ligação do meu chefe, que me disse, olha, foi uma sexta-feira, final do dia, e ele me ligou e disse, olha, segunda-feira você volta para Portugal, precisamos que você volte para Portugal. Eu disse, mas o que aconteceu? O projeto está indo bem, não tem problema nenhum, está dentro do prazo, tudo certo. Não, precisamos que você volte lá. Ok, fazer o quê? Não tem escolha. Ok. Aí falei com a Sara e disse, olha, segunda-feira eu estou viajando. Foi um choque, porque a gente não esperava. A minha viagem estava marcada para 1 mês e pouco depois. E aí, quando eu cheguei lá, eu viajei na segunda, cheguei na terça, na quarta-feira eu recebi a minha carta de demissão. Assim, aí começou. Sem aviso, sem nada, foi assim, olha, a empresa não tem mais condições financeiras de manter o projeto com as pessoas que estão lá, e como era dos mais antigos e tudo mais, olha, você está saindo. Aí eu fiquei lá desde junho até janeiro de 2016, mas assim... Esse tempo todo longe. Em Portugal e procurando trabalho, procurando emprego, e de jeito nenhum não conseguia. E assim, a minha área informática ainda tem bastante algum trabalho e tudo mais, mas assim, a Europa está toda em crise, estava mais, agora está recuperando, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu não conseguia de jeito nenhum, eu enviava currículo diariamente, procurava... E nesse caso, você lá desempregado, não tinha o recurso, queria vir aqui, mas não tinha como vir, tinha que esperar, ela aqui também. Essa agonia. Quanto tempo nisso? 9 de meses. junho até janeiro. De junho a janeiro, exatamente. Foram 7, 8 meses. Isso. Exatamente. Aí vocês ficaram nessa, o que aconteceu? Aí nesse meio tempo, eu entrei num projeto forte aqui no Brasil, que não tinha como sair. Aí veio um Mundial, eu fui pro Mundial, e ele lá em Lisboa. E você só via Skype, via Skype no conversando. Vídeo e tudo mais. E assim, toda vez que eu olhava pra ele, ele tava mais definhando, sabe? Uma pessoa que parece estar doente. Eu falei, meu Deus, o que será que tá acontecendo com esse rapaz, né? Vinha pra altar e batalhava. Eu falei, gente, mas o menino era tão bom. Porque, mas assim, vocês já estavam namorando, né? A gente já tava namorando, já. Já tinha feito planos? Não, a gente não tinha plano nenhum ainda. Não tinha tocado em casamento, não. Então... Mas assim, tava caminhando, sabe? Porque eu falei assim, já fui tão enfática com o rapaz, se eu falar que quero casar, ele vai, né? Vai embora, só. Vai embora de uma vez. Aí... O avião não volta. Aí quando eu vi que ele tava definhando, eu falei assim, tem alguma coisa errada com esse moço. Quando eu voltei do Mundial, teve uma fase de transição no meu trabalho. Que eu saí de uma empresa para ir pro governo.
E aí eu falei assim, Ricardo, estou indo a Lisboa pra gente conversar. Isso foi em novembro. Aí ele, tá, tipo, né? Travou, ele, tá bom. Aí meti a passagem e foi, porque pra mim, assim, ou eu ia, ou ele vinha, ou a gente se separava. Porque ficar nesse... Tinha que fim nessa situação. Porque essa situação morna não dava, né? Aí você foi, chegou lá. Fui. E quando eu cheguei lá e vi esse moço, eu falei, meu Deus, não é o rapaz que eu conheci. Porque assim, ele tava uns 30 quilos mais magro. Ele era mais gordinho, ele era bem gordinho. Quando a Sara me conheceu, eu tinha 96, 97 quilos. Nossa. E quando ela voltou em Lisboa, que me viu novamente, eu tava com 68. Isso. Só que... Então, e aí, só que no meio do nosso namoro, como eu gosto de esporte, eu coloquei ele pra correr. Então, assim, ele tá correndo, né? Ele começou a emagrecer aqui numa boa... Chegou lá, ficou emagreceu mais ainda por conta do... tudo na questão foi tudo depressivo. Entrou também um contexto depressivo. Sim, eu entrei totalmente em depressão. Praticamente, porque eu não conseguia trabalhar. Eu trabalho desde os meus 19 anos. Então assim, nunca tinha ficado sem trabalho. Sempre trabalhei. E de repente foi pego de surpresa. E de repente fui pego de surpresa, eu tinha uma vida super estável. Perdi o emprego, não conseguia voltar e acabei perdendo praticamente tudo que eu tinha. Mas aí a gente... vai gastando para suprir o dia a dia. Exatamente. A vida na Europa não é barata, Mas você chegou na Europa, sentou com ele? Não, eu sentei com ele e falei assim, olha... Aí eu falei assim, eu posso ficar no Brasil, porque eu tinha tomado posse, posso ficar 2 anos, posso ficar em Portugal, porque eu tomo posse, posso ficar 2 anos separada e ficar aqui. Não, eu quero que você vá para o Brasil. Nisso eu mandei currículo. E eu fui aceitar lá pra trabalhar. Eu falei, meu Deus, essa coisa não é comigo não. Fiquei tranquila, né? Aí eu procurei a Sara lá de Portugal, que fica lá na Amadora, né? Sim, do Bispo Henrique. Com o Bispo Henrique, com o Bispo Amara. Eles foram super fofinhos comigo, me deu super apoio, porque eu não conhecia ninguém em Lisboa. Fui com a cara e com a coragem, só pra saber como é que estava a situação. Aí quando eu cheguei lá, vi ele, eu falei assim, gente, eu tinha uma vida super estável com esse rapaz no Brasil, era vida assim, 5 estrelas, agora ele não tá zerado de nada, e mesmo assim meu coração continua achando que é ele. Então tudo que tá acontecendo é propósito de Deus. Você não olhou para as condições? Não, eu não olhei para as condições. Porque Deus era capaz de fazer. Eu falei, tem alguma coisa que é para acontecer, tanto na minha vida como na vida dele. E aí fui para o altar lá, e quando foi para eu retornar, eu falei o seguinte, olha, você tem até o dia 20 de janeiro de 2016 para estar no Brasil. Ou você está no Brasil, ou cada um segue sua vida. Aí eu olhei, né? Tá bom, aí, eu estarei lá. Eu não fazia nem ideia como é que eu vim. Como você viria? Não fazia a mínima ideia, eu não tinha um centavo. Então assim, eu disse, eu vou, dá um jeito, mas não sei como, mas eu vou. Aí quando ele veio, pra você ter ideia, eu emiti a passagem para ele aqui do Brasil, 9 horas da manhã, para ele chegar aqui às 4 horas da tarde, para ele embarcar lá às 4 horas da tarde de Lisboa. Aí quando ele chegou aqui no dia 20, eu falei, epa, veio agora, né? E veio só com uma mala, com a coragem. Cara e a coragem. Com a cara e com a coragem. Falou, você mandou eu vir, eu estou aqui, agora vamos. Você me falou, se você quiser mesmo, então esteja lá, eu estou aqui. Então, querer eu quero. Querer eu quero. Já mostrei que eu quero, agora vamos embora. Aí a gente chegou no Brasil, ele chegou no Brasil quando a gente começou a andar com a papelada para ele conseguir a carteira, liberação, licença, tudo que é muito moroso. Aí que a gente começou a ver o agir de Deus na nossa vida. Porque, assim, Deus me botou num emprego onde eu tinha condições de ajudá-lo a andar atrás da documentação que eu tinha tempo, que até então eu não tinha. E ele desesperado, porque não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum. Tanto é que na época eu falei com ele, falei assim, procura o seu ex-trabalho, porque de repente abre uma porta, né? E aí foi quando ele procurou os ex-chefes dele e falou assim, você tá no Brasil sem emprego? Como assim? A gente quer você dentro do projeto de novo. Aí nessa do projeto de novo, que ele saiu praticamente expulso, ele foi totalmente exaltado dessa vez, porque a empresa que o contratou falou assim, eu não sei quem é você, não sei de onde você veio, só chegou o seu currículo aqui e eu quero você, eu tenho que te contratar, me fala quanto que você quer ganhar.
Foi assim. Aí ele começou de novo o trabalho. Comecei de só novo. que nesse tempo aqui, entre eu conseguir os documentos não são fáceis de conseguir. Quanto tempo durou o documento? 7 semanas, 4 semanas. 4 semanas ajustou sua documentação. Sim, e é uma coisa que normalmente demora 2, 3 meses ou mais. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tratar dos documentos e a Sara me desafiou, vai fazer uma campanha na igreja, faz uma campanha de terça-feira. Tá, não tem nada a perder, né? Se não dá um minutinho, a gente volta já, só do intervalo para nós. Voltamos. E você estava dizendo para nós que você fez uma campanha na igreja. Sim, eu comecei a campanha e desde que eu comecei a campanha eu estava tratando os documentos e procurando trabalho. Nessa campanha eu comecei uma terça-feira e até sair os meus documentos e eu começar realmente a trabalhar foram 4 terças-feiras. Sim, uma coisa que supostamente coisa aconteceu. Demoraria Rápido, né? 3 meses, aconteceu Aí depois assim. disso, o que vocês decidiram fazer? Aí tá. Aí, até então eu tava naquela, vou ajudar o rapaz a se levantar, né? Eu tava vendo ele como um amigo. A gente tava na casa dos meus pais, da minha mãe. A gente ficou embaixo do mesmo teto durante alguns meses, sem acontecer nada. Ficou morando lá na casa dos seus pais? Ficou morando. Tinha Ficou como lá. me sustentar. Aí quando ele conseguiu o emprego, eu falei, então agora a gente casa. E aí foi quando a gente resolveu... Determinada. Achando que ele você ficar na moleza lá no bem bom, é? Claro que não. Aí eu falei, então agora a gente... Vamos casar. E aí eu tinha muita ideia do casamento, assim, do Velho Testamento, de Moisés, aquela coisa bem bonitinha, sabe? E foi exatamente daquele jeito que eu queria. O Bispo Rodovalho fez o nosso casamento aqui, lá na sala VIP mesmo. Só a gente, com a nossa liderança na época. E foi super lindo, assim. Isso foi em agosto, de março a agosto. Suficiente pra vocês. Foi ótimo, foi exatamente do jeito que a gente queria. Nós queríamos, Casou, foi para um apartamento, para uma casa. Aí a gente continuou morando na casa da minha mãe, que é muito Então, grande. A gente passou de... Só que vocês começaram a dormir no mesmo quarto. Glória a Deus. Sim. Sim. E aí saímos, né? Vivemos como um casal mesmo. E aí começaram a vir algumas outras situações que a gente não estava entendendo. Aí teve uma irmã da igreja que falou assim, você tem que dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então você faça o civil também. Porque até então eu não tinha feito civil. Aí nisso eu falei, então vamos lá, Ricardo, mais uma batalhinha aqui que a gente vai ficar sem mais nada. Até sair o civil. Pra você ter ideia, nós casamos no civil em novembro, no último horário, no último dia que eu tinha limite. Porque esse ser humano bateu o pé que não queria fazer o civil. Eu falei, como assim? A Sara tinha o sonho de fazer uma viagem de lua de mel e tudo mais. E eu queria muito proporcionar isso. Só que nós estávamos arrancando uma vida, né? Estávamos subindo agora a vida e não tinha condições financeiras para fazer. E eu queria, não, vamos esperar, deixa eu conseguir isso aqui. Só que isso Então, estava só na cabeça dele, E ele vocês não podiam dividiu ter feito comigo. civil com efeito religioso. Meu Deus, Pois é. Vocês dois vão te falar uma coisa, que bagunça danada. Mas, Mas a questão é porque Deus do assim, céu. eu queria que fosse o Bispo Rodovalho que fizesse. mas Porque ele faz. Sim, mas aí ia ter a celebração na Argentina, que era exatamente a data de agosto. Aí ele falou assim, Sara, eu não vou conseguir estar no seu casamento. Então, ou você muda a data, ou eu faço e depois você faz o religioso, o civil, que era só no outro dia. Estava marcado assim, religioso num dia, civil no outro. Entendi. E aí, Entendi. entendeu? Sim. Mas aí, Então, graças a Deus, foi. Em novembro, casou tudo. Aí acabaram todas as barreiras. Aí vocês... Aí, A vida começou a andar. graças a a vida Deus. começo a andar. E vocês hoje moram com seus pais? Não. ainda? Não, hoje a gente Não. tem a nossa Quanto tempo casa. depois vocês mudaram? A gente mudou esse ano. Vocês mudaram esse ano? Esse ano. E você não viaja muito? Como é que é isso? Ele, quando a gente começou a namorar, eu falei pra ele, a primeira situação, eu sou cristã, e segunda, eu sou atleta. Então, assim, nessas duas áreas, você não vai entrar muito, não. Então, ele entende. Você joga há quanto tempo já, basquete? Desde os 9 anos. Tem quantos anos hoje? 40. Nossa, você joga até hoje. Até hoje. Ó, Tem um tempinho de jogo, né? que legal. Então, eu E falei, viaja. viajo, tem campeonatos da cidade, E estaduais. como é que é isso pra você? Assim, como eu já conheci sabendo que ela jogava e eu sabia, eu conheço a rotina que ela foi me explicando, então pra mim é tranquilo, eu aceito tranquilamente. Porque vai e volta. E vocês tiveram, desde o casamento,
qual a maior crise que vocês já tiveram? Porque ele é europeu, cultura diferente. Cultural. A senhora acabou de Acima responder, tudo, cultural. Foi exatamente isso. Até hoje, de vez em Até quando hoje, ainda tem. é a mais complicada. Que tipo de cultura? O que é? Dá exemplo, tô curiosa. Ricardo é totalmente... O português com o brasileiro. Assim, ele é totalmente... não é excêntrico, mas ele é totalmente perfeccionista em tudo. Que assim, eu sou o melhor em tudo. Tem que ser. Pelo menos eu luto para ser o melhor. Isso é do português? É cultural, mas europeu, eu acho. E assim, e é uma das coisas que nós ainda temos de vez em quando, que é horários. Assim, eu sou extremamente rigoroso com horário. Às vezes sou demais. Isso é do europeu. Sou demais, porque assim, e é uma coisa que entra muitas vezes em choque, porque pra Sara sempre dá tempo. Não, calma, ainda dá tempo. Não, tem brasileiro tempo. mesmo, né? Mas temos que estar 3 horas lá, faltam 5 minutos, não vai dar nunca tempo. Não, calma, dá. Não, pra mim eu já tinha que estar lá. Já tinha que estar lá. Então, cultura, em termos de horários, é um choque. De conhecer pessoas. No financeiro vocês venceram fácil. Glória a Deus, a gente assim, superou. Indiretamente, porque sempre vocês tem alguma situação, já começaram o relacionamento já com essa barreira, já venceram juntos, já, Exatamente. Assim, se passar por outro, já sabe o caminho. Glória Exatamente. a Deus. E Exatamente. foi no altar, viu, bispo? Foi o que superou a gente. Foi no altar mesmo. E você na igreja? O que você, né? Fez a campanha? Fiz a campanha. Isso também foi um choque para você, a questão da religião? Foi um choque no sentido assim, porque naquele tempo da campanha eu estava chegando de Portugal, eu estava completamente rastro ainda, eu estava arrasado. E foi nessa época que Deus me mostrou assim, olha, isso aqui é um pouquinho do que eu posso fazer. E abriu meus olhos completamente, totalmente, mesmo. A Sara hoje brinca que eu sou mais crente que ela, né? Que eu. Que legal. Frequenta bem os cultos, eu vejo sempre, né? Não só os cultos, assim, Deus une realmente propósitos. Porque durante muito tempo eu fiquei na igreja, rapazes chegaram e tudo. Mas não era pra ser. Quando a gente casou, toda a vida ministerial abriu. A gente se envolveu nos ministérios, a gente está conseguindo montar a nossa equipe, conseguindo criar discípulos. A gente já está formando 3 adultos, que é difícil. Inclusive uma ateia. Na nossa vida São não do João. São do João. Agora me fala uma coisa. Qual foi o momento mais difícil para você que você pensou em desistir de tudo? Foi antes de casar ou depois que casou? Você passou por algum momento no seu casamento que você passou na sua relação com ele que foi assim, foi difícil para você e você pensou em desistir? Quando ele foi para Portugal e eu falei assim, meu Deus, será que eu preciso passar por isso? Será que eu preciso ir tão longe? Comprar uma briga tão grande a ponto de cruzar o continente atrás de uma pessoa? Foi difícil Foi pra você? difícil. Foi difícil. Mas aí veio logo a convocação pra gente jogar. Então deu uma esfriada nesse lado. E aí eu me envolvi mais ainda no ministério. E é uma coisa que a gente pega. Sim. Toda vez que a gente começa alguma crisezinha, acontece alguma coisa pra gente se enfiar totalmente no ministério. Aí a crise vai embora. Toda ela. Sandro, qual foi o momento pra você mais difícil? Para mim o mais difícil foram esses meses, né? Porque, assim, a gente hoje compara isso um pouco como, assim, Deus precisou me rebaixar totalmente, né? Me jogar no chão, quase, para que eu reconhecesse que realmente é Ele que nos dá aquilo que nós precisamos e Ele supre. Então, assim, eu achava até aí que, assim, era tudo fruto do meu trabalho. Eu trabalhava, eu ganhava dinheiro suficiente para viver aqui Mas ou por lá. causa disso você pensou em desistir do relacionamento? Pensou em abandonar? Pensei, porque para mim, mais uma vez a questão cultural, né? Culturalmente, eu sou o provedor. Isso. Eu mantenho a casa, eu tomo conta. Sim. Pra você foi difícil Se eu não tenho essa condição, então eu nem entro. Entende? É quase taxativo para mim, assim, se eu não consigo suprir, se eu não consigo manter uma casa, então eu não vou ter.
Então, nesse momento, sim, eu pensei em desistir. Você pensou em abandonar Até o que a barco, Sara foi lá e deu te deu um apertão. aquele apertão, né? E Tipo, assim, olha, você vai, então acabou. E eu também não imaginei que eu seria capaz de mantê-lo também, sabe? Porque, eu, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma vida muito confortável. Mas eu não fui criada para ser a provedora da casa, sabe? Eu sempre vi meu pai fazendo isso. Então, eu tenho aquela mentalidade da família tradicional. E aí, aí eu falei, o que, Senhor? O Senhor me deu um europeu de fora que fazia reiki, que eu ainda vou ter que bancar. Amém. Né? O que o senhor quer com isso? Faz né? parte. O que o senhor quer com isso? E aí eu cresci como pessoa também. Porque também me diminuiu nesse ponto. Olha, você não é feminista não, filha. Você é mulher, você é pescoço. Você Calma, tem que... paciência. Calma, paciência, tem que ter sabedoria. E teve paciência comigo. Ah, mas faz parte, né? Aí, Hoje, como é que vocês estão? Estamos ótimos, Estamos né? ótimos. Graças a Deus. Estamos bem, graças a Deus, financeiramente, ministerialmente, em casa. Em casa, família, saúde, amigos. Estamos ótimos. Super envolvidos Super envolvidos. na obra. missão, ministério. Casamento tá bem? O casamento tá lindo. tá ótimo, o casamento tá ótimo. Assim, Já foram estamos- em Portugal depois que casaram? Não, a gente Ainda vai não. agora esse ano, que a minha sogra Vamos já esse deu um ano. intimado. A pessoa ainda é filho único. Nossa, Vence. Deus do céu. Criado por mãe e avó. Por né? mãe e avó. Meu Deus! Não, né? o professionismo vem daí, né? É, bem. Então, Mas- assim, mas graças a Deus, estamos Deus muito nos bem mesmo. levantou total. Diminuiu tanto ele quanto a mim, nos levantou totalmente. Que benção. Foi, Que bom. Parabéns, Foi né? bênção foi mesmo. realmente bênção de Deus Bênção e em posicionamento. todas as áreas, né? Legal. E? Pra gente fechar agora, a gente sempre faz um quadro no nosso programa que é você fazer uma declaração para Sara, Ricardo. Vamos dar oportunidade. Você e ela, esquece que você está no estúdio, as câmeras. Com Você certeza. pode fazer o seu. Então, amor, hoje eu vejo e agradeço muito todo o seu esforço, aquilo que você fez, todo o tempo que passou de joelho no altar, todo o esforço que fez para me ter aqui. E te agradeço por ser a mulher de Deus que é e me ensina muito nesse caminho. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Obrigada, Sara. Ricardo. Nós que Obrigada, agradecemos a Sara. oportunidade. É isso aí, pessoal de casa. Encerramos aqui mais um programa Amor Diário e até o nosso próximo programa. Isso mesmo. Tchau.